Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais um Eldorado em Campo, que está começando agora. Aqui ao meu lado está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes? E hoje, já para dar uma dica de quem é o nosso entrevistado, quem participa da entrevista também com a gente é o Márcio Azevedo, repórter de esporte do Estadão e sabe tudo de basquete. Oi, Márcio, bem-vindo também. Depois a gente coloca um oi do Márcio. Tá bom. Vamos lá, vou seguir daqui. Isso. O nosso convidado de hoje é técnico de 2 times de basquete, ao mesmo tempo, o Petros de Luanda, em Angola, e a seleção feminina de basquete aqui do Brasil. Atualmente ele está na preparação com a seleção que vai disputar a AmeriCup, a Copa América em León, no México, entre 1º e 9 de julho. As 2 primeiras colocadas garantem vaga direto no pré-olímpico mundial, que vai aí sim dar vaga para Paris 2024, a Olimpíada de Paris. Então, hoje, quem entra em campo com a gente é o técnico da seleção feminina de basquete, José Neto. Bem-vindo, Zé Neto. Obrigado, é um prazer poder estar falando com vocês. Grande abraço aí ao Raíssen, Gustavo, Márcios. É sempre um prazer poder estar falando com vocês e ainda mais sobre basquete, né? Então, estamos aqui juntos. E a gente tem muito assunto para falar com você, porque você não treina você treina 2 equipes, né? E aí eu queria começar exatamente falando sobre como você consegue conciliar nisso. Você treina o Petros em Luanda, né, capital ali de Angola. A gente sabe que Angola tem um basquete fortíssimo, um campeonato fortíssimo. É um time masculino que você treina lá em Angola e, ao mesmo tempo, você é técnico da seleção feminina de basquete. Como fazer para conciliar esses 2 trabalhos? Então, Gustavo, bom, primeiro que os calendários eles são um pouco diferentes, né? Calendário de clube, calendário de seleção são diferentes, então muitas vezes é possível fazer isso, é possível achar essa compatibilidade. Bom, masculino e feminino, todo mundo sabe, a minha história sempre foi no masculino, né? Sempre fui um treinador do masculino, sempre treinei equipes masculinas até 2019, quando eu tive esse desafio de poder dirigir a seleção brasileira feminina, que confesso que foi muito legal, eu gosto muito de trabalhar com o feminino, é muito gratificante poder trabalhar com as meninas, e as coisas têm dado certo também aqui no feminino, a gente tem conseguido melhorar aí o basquete feminino em termos de seleção brasileira. Acho que a gente vem numa evolução e é bastante gratificante. É possível pelo calendário, um calendário que é compatível e, é claro, com um acordo, né, entre o meu clube, que é o Petro, e também a seleção brasileira feminina, no caso a Confederação, e o Comitê Olímpico, que faz com que a gente possa tornar possível essa união. Eu vou aproveitar essa pergunta do Gustavo, Zé Neto, porque quem não acompanha tão de perto o basquete pode achar, mas na África o basquete é forte assim? É forte. Eu queria que você falasse um pouco dessa liga lá de Angola, como é que é a disputa lá? Bom, na verdade eu fui para Angola porque o campeonato africano, assim como tem a Champions aqui no Brasil, né, e aqui na América, ou na Europa, eles têm esse campeonato continental. A BOL é uma nova competição que tem na África, que é o campeonato africano, seria a Champions dele, mas tem uma gestão 100% da NBA. Claro, tem uma parceria ali com a FIBA, né, por também ser um campeonato para poder também ter uma sequência, né, porque o campeão da BOL acaba jogando também a Copa Intercontinental. Então, Angola, nesse novo modelo, né, de torneio, que é a BOL, Angola foi convidada para poder fazer parte dessa competição, que é uma competição de clubes, e o clube foi o Petro. Então, o Petro tinha interesse de não só participar, mas também entrar nessa competição de uma forma muito competitiva, e veio o interesse, então, de me contratar. Eu fui para Angola, principalmente por esse motivo, e depois, durante a temporada, claro, a gente joga o campeonato angolano, são as taças que são disputadas lá em Angola, que é um campeonato também bem disputado. E o Petro é um clube, já que representa Angola nessas competições internacionais, é um clube que investe bastante. Né? Com a chancela da NBA, a gente sabe que outros países também ali do continente também investem bastante,
A NBA também ajuda com um aporte financeiro para que as equipes possam ser fortes nessa competição. Então, foi bastante interessante poder estar vivendo nesse país. E um detalhe, né? Angola é o país mais vencedor no basquete no continente africano. Tem 11 títulos africanos, então tem já uma cultura de basquete. Lá, o basquete é praticamente como o futebol aqui no Brasil. É o primeiro, se não igual ali com o futebol, mas é o esporte mais conhecido, que tem uma maior divulgação, está sempre com uma visibilidade bastante alta. Então, isso também se torna bastante atrativo aí a competição, tanto a nível local, né, nacional, como continental. Perfeito. Bom, Angola, claro, não te impôs o desafio da língua, por exemplo, né? Já que os angolanos, assim como nós, falam português. Mas você encontrou algum tipo de dificuldade em Angola assim que chegou? Culturalmente é muito diferente do Brasil? Acho que bom, antes de, só lembrar, né, eu não tive esse desafio da língua em Angola, mas trabalhei no Japão, né, que é um desafio bem maior, mas eu acho que toda vez que você muda, vai ter uma mudança, você tem que ter uma adaptação, né, seja ela do local onde você está, seja da cultura, seja da língua, mas você tem que ter uma adaptação. Em Angola, claro que facilitou bastante pelo idioma, mas é claro, existe toda uma cultura, existe uma maneira, né, dos jogadores de se comportarem, do próprio campeonato, algumas coisas que a gente precisa adaptar. Assim também como foi quando eu cheguei no feminino, tive que me adaptar ao basquete feminino, já que eu tinha só trabalhado com o masculino, então existe sempre as adaptações, assim como eu fui no Japão, acho que tudo isso é aprendizado. Eu acho que sempre a gente tem que ver como que a gente pode oferecer o melhor que nós temos na condição que a gente tem e aonde a gente está. Então, a gente não pode desconsiderar essa cultura, o ambiente que a gente vive, né? Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente consiga oferecer o melhor que a gente tem para quem espera de nós uma performance, né? Quando eu fui para lá, eles esperavam, claro, que a gente fosse campeão nacional para que a gente pudesse continuar jogando a BOL, que é essa competição continental. Isso já vem acontecendo, são 3 anos que eu estou lá na África, em Angola, e 3 anos que nós somos campeões nacionais, e por isso a gente já vem jogando a bola há 3 anos e já estamos classificados para o 4º ano, já que a gente foi campeão agora dessa temporada. Então, acho que é essa a expectativa. Quando você tem uma expectativa de performance alta, você tem que se adaptar à condição para que você consiga colocar a sua maneira também, né? Então você se adapta às condições, mas é claro que também elevando um pouco e levando um pouco para o ambiente que a gente quer criar. Acho que isso não foi diferente nos times que eu trabalhei aqui no Brasil, no Flamengo foi assim, eu acho que na Seleção Brasileira Feminina também é assim. Então a gente tenta se adaptar à realidade para que a gente, a partir daí, consiga deixar alguma coisa um pouco melhor. Eu queria pegar um pouco dessas 3 experiências, experiência super vitoriosa no Flamengo, né, no NBB, mas também no Japão e agora em Angola, especialmente o que o Japão e a África podem, que você está captando lá, que podem ensinar para o Brasil, que a gente poderia aproveitar de bom que eles têm lá, ou alguma coisa que seja ruim, que você acha que não, a gente tem que evitar isso, enfim, o que a experiência fora do país te mostrou sobre o Brasil? Bem, isso é muito interessante. Acho que é a primeira vez que eu recebo uma pergunta assim. Te agradeço até por essa pergunta, porque eu sempre tive vontade de falar sobre isso, né? Infelizmente, nunca ninguém me perguntou, nem mesmo aqui no Brasil, a Liga do Brasil, ninguém me perguntou qual é essa diferença, o que eu podia trazer dessa experiência para que as coisas pudessem ser melhor aqui, né? Já que eu tenho uma gratidão enorme, né, pelo país aqui, afinal de contas, foram no Flamengo principalmente 4 títulos seguidos. Acho que ainda não tem nenhum treinador que conseguiu isso no NBB de 15 anos, né? Vai para 16 anos. Então acho que essa experiência lá fora, claro que pode trazer aqui também algumas coisas que podem ser melhor. Infelizmente eu não consegui fazer isso a nível de entidade institucional, mas pessoalmente valeu demais. Por quê? Acredito que a maneira como eu consegui ter êxitos nos lugares que eu fui, tanto em Angola quanto no basquete feminino, foi por esse aprendizado. Eu acho que o maior aprendizado é o aprendizado de respeitar as culturas e para que você tenha um poder
de convencimento daquilo que eu acredito, né, daquilo que a gente acredita do trabalho, para que o trabalho possa ser melhor. Uma forma de impor as coisas, né, é muito difícil. Aconteceu comigo isso no Japão. Eu acabei de sair do Flamengo, de temporadas extremamente vitoriosas, sendo campeão do mundo, né, sendo conseguido o título intercontinental, e achei que ia chegar no Japão, que não tem assim uma tradição tão forte. Até quando eu fui não tinha essa tradição tão forte no basquete, e achei que eu ia ser ali, chegar e ia ser dominar tudo. E acabei não respeitando muito a competição, o jogo e tudo mais, e acabou que não foi tão vitorioso como nos outros lugares. Então, o que se aprende é que a gente precisa respeitar o lugar. Né? E hoje, o que eu vejo é que o Japão é uma das ligas mais fortes do mundo e mais organizadas do mundo. Né? Hoje a gente vê muitos ex-jogadores de NBA jogando lá, jogadores de Europa jogando lá, treinadores, né, americanos de êxito, europeus de êxito no Japão, e é um campeonato muito estruturado. Só para terem uma ideia, são 3 divisões, cada divisão com 20 equipes e muita estrutura. Bom, quando a gente fala de Japão, já dá para imaginar alguma coisa bem organizada, né? É difícil a gente imaginar Japão sem organização. Então, quando eu joguei no time, eu estava dirigindo um time de primeira divisão, que é o supra-sumo, e acho que, na minha experiência, é a melhor liga que eu já pude estar presente e poder trabalhar. As coisas realmente funcionam muito, e a estrutura dos clubes, né? As quadras sempre de primeiro nível, as viagens sempre e hotéis sempre de primeiro mundo também. Acho que as coisas funcionam demais, que dão uma tranquilidade para a gente poder focar única e exclusivamente no basquete, né? Aquilo que a gente pode oferecer para a equipe. A competição é uma competição dividida por conferências, né? São 3 conferências, eles jogam com 3 conferências na primeira divisão, segunda divisão, principalmente, que é bem parecido, mas esse campeonato que eu disputei, que foi a primeira divisão, são 3 conferências, muitos jogos, a gente joga praticamente aí, no mínimo 3 vezes por semana. Então, a gente acaba com quase 72 jogos a fase de classificação, são muitos jogos, e a gente vê uma condição para que isso seja realizado de primeiro nível. Essa é uma experiência que eu tive muito boa lá no Japão. E depois, quando eu fui para a África, já é um pouco diferente, né? Principalmente em termos organizacionais, estruturais. Mas quando a gente joga bola, por exemplo, que é essa competição da NBA, posso dizer que é uma competição de primeiro mundo, né? Já que a NBA não faz nada de qualquer jeito. A bola, para vocês terem uma ideia, é uma competição que é um produto da NBA. Se você entrar no site da NBA, você vai ver lá os produtos da NBA, vai ter D-League, que é a Liga de Desenvolvimento, WNBA, e tem a BOL, que é essa competição africana. Então é totalmente gerida pela NBA. Primeiro mundo, os ginásios são incríveis, e uma coisa que é surpresa para muita gente, tem muito dinheiro, porque a África, apesar de ter essa característica, essa identidade, né, visualmente de ser uma coisa muito pobre, né, da pobreza, ela se destaca muito, né, quando a gente fala de África, se pensa muito na pobreza, mas tem muito dinheiro ali do petróleo, diamante, então as empresas investem bastante, já que o basquete, né, quando a gente começa a pensar nos países africanos, né, e a gente não pode esquecer, claro, tem Nigéria, Camarões, que tem uma tradição na África, Angola mesmo, mas a gente não pode esquecer que faz parte da África, Egito, Tunísia, que também tem um investimento muito alto no basquete. Então, acho que respeitar as culturas e saber poder explorar o melhor possível dessa cultura. É legal você falar de gestão e você dar o seu olhar aí sobre essas outras ligas, né? Porque aqui no Brasil a gente passou anos aí de disputas internas dentro da Confederação Brasileira de Basquete, tem a questão do atrito entre a CBB e a NBB e a organização da NBB, que isso também acaba interferindo na estrutura do basquete do Brasil, o quanto essas rixas administrativas fora de quadra, elas estão sendo prejudiciais para o Brasil, inclusive, por exemplo, né, com uma seleção feminina ficando fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, uma coisa que não tinha acontecido ainda, né?
o quanto que a má administração ou essas brigas internas, elas acabam prejudicando o trabalho da seleção? Bem, acho que é importante isso, fazer essa análise. Eu acho que isso teria que ser um fórum de discussão, principalmente dos mais que tem maior interesse nessa discussão, que eu acho que seria o público do basquete, principalmente treinadores, gestores, porque eu acho que todo mundo quer uma coisa só, pelo menos deveria de querer, né? Que é o bem da modalidade. Porque se a modalidade vai bem, todos vão estar bem. Eu acho que esse deveria ser um tema fundamental para que a gente possa ter uma evolução. Bom, eu acho que são vários fatores. É claro que tem o fator da gestão, acho que tem esse aspecto da gestão. Agora, também quando a gente fala de gestão, a gente tem que saber um pouco da história, né, de tudo, como aconteceu e por que se chegou nesse nível e o que tem que se fazer para que as coisas possam mudar. Em termos técnicos também, eu acho que a maneira como você não classifica, quando você não classifica para um campeonato importante, como é a Olimpíada, vou falar especificamente do feminino, né, onde eu convivi e eu fui o treinador dessa seleção aí para o pré-olímpico de Tóquio. Tem que se analisar também a identidade que se criou para aquele momento, né? Então, você tem que levar, claro, o aspecto da gestão, como eu já falei, você tem que ver tecnicamente como está o basquete no país, tecnicamente, né? Ou seja, a qualidade do basquete no país, e você também tem que ver o formato de disputa para que você classifique, que não é o mesmo de que era anteriormente. Então, acho que tudo isso tem que se colocar aí dentro de um fórum de discussão e trabalhar para que isso não aconteça mais, que o Brasil não fique mais fora da Olimpíada. Porque o negócio não é só discutir e colocar culpados, é você não ficar fora da próxima. Acho que essa é a ideia. E para não ficar fora da próxima, você tem que envolver todo mundo que tem uma responsabilidade sobre isso. A gestão, a parte técnica e, é claro, entender o formato de disputa para que você se qualifique, para que você possa estar classificado. Explicando um pouco da gestão, eu acho que a gente sofreu muito, né, em anos anteriores. Eu não posso dizer exatamente o porquê, mas a gente sabe que teve uma queda da qualidade de gestão e depois está tentando retomar isso. Em termos de técnicos, talvez seja uma consequência disso. Ficamos muito pobres tecnicamente, então a gente vê a qualidade do basquete que se joga, e eu tenho um pouco de experiência de nível internacional, não sei se tem algum treinador que trabalhou mais tempo fora do Brasil do que eu ultimamente, então posso ter esse parâmetro para poder falar isso. Nós temos uma maneira de jogar um pouco pobre, que ela, dentro dessa pobreza, a gente consegue ser competitivo internamente. Então dá uma sensação de que a gente tem o melhor campeonato nacional. E, na verdade, não é isso que acontece. A gente tem que ter uma ideia exatamente de que a gente precisa elevar o nível tecnicamente. E a responsabilidade disso de quem que é? São das jogadoras? Dos jogadores? Não. É de quem trabalha, quem oferece isso. São dos treinadores. Eu acho que a gente precisava ter novamente aí a escola de treinadores, que já não acontece mais. A gente precisa ter um trabalho de união dos treinadores para que possam sair desse fundo aí que acontece. A gente já vê o masculino acontecendo isso mais, então a gente vê algumas categorias de base do masculino começando a ter um pouco mais de visibilidade, porque a competição interna a nível de base já melhorou. Então a gente vê, por exemplo, a LDB com muitas equipes jogando, então a própria competição faz com que tenha uma obrigatoriedade do treinador também ser melhor, senão ele não sobrevive nessa condição. Mas eu acho que poderia ser melhor ainda se a gente tivesse uma escola de treinadores atuantes, ou cursos com com uma possibilidade maior dos treinadores se reciclarem e tudo mais. E a competição, finalmente, né, só para a gente finalizar com isso, o nível da competição e o formato é diferente, né? Antes você se classificava para a Olimpíada de campeonatos continentais. E no feminino isso já não acontece mais. No feminino, para vocês terem uma ideia, você disputa um pré-olímpico mundial, onde já é uma competição mundial, e a gente jogou essa competição para se classificar para Tóquio com a Austrália, que era a segunda do ranking, com França, que era uma das primeiras do ranking, né? E acabou com Porto Rico, que a gente perdeu de Porto Rico num vacilo realmente, né? E ficando fora da Olimpíada. Então acho que assim,
tem que ver o formato também. No Mundial, a mesma coisa. O Brasil não foi para o Mundial. Por quê? Aí eu já começo a também colocar alguns fatores que pouca gente sabe. O Brasil não foi para o Mundial por um termo desportivo, né? Porque quando se fez uma classificação para o Mundial através de um pré-olímpico mundial e o Brasil ficou à frente de 2 seleções que acabaram indo para o Mundial, então eu não acho que isso foi uma coisa desportiva. Porque desportivamente, num campeonato de classificação, o Brasil ficou melhor e acabou não indo por outras questões, uma questão administrativa, uma questão de escolha da FIBA, de outras por questão continental. Então, acho que tem que se avaliar bem, não só uma coisa assim, o Brasil não foi, tá ruim. Sim, tá ruim, mas por que tá ruim e o que precisa ser feito para que as coisas não continuem sendo ruins? Muito bom ver toda essa reflexão que é contextualizada para a gente entender até historicamente, né? Mas, enfim, agora tem um ciclo aí para se tentar ir para a Olimpíada no ano que vem. Você está aí nesse começo de mês de julho, nesse comando da seleção na America Cup. O que esperar dessa competição para chances do Brasil de chegar à Olimpíada não direto, passando para o pré-olímpico mundial sem ter que disputar o pré-olímpico das Américas? Explica para a gente o que você está esperando. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que jogar a final da America Cup, né? Jogar a final da America Cup, porque os 2 primeiros da America Cup já classificam direto para o campeonato pré-olímpico mundial, né? O terceiro, quarto, quinto e sexto, essas 4 equipes jogam o pré-olímpico das Américas. Jogam um quadrangular, onde dali saem 2, e esses 2 se juntam ao primeiro e o segundo da America Cup, são os 4 representantes da América no pré-olímpico mundial, né? Onde dali realmente vão sair as 12 vagas, de 16, as 12 vagas para Paris. Esse trabalho a gente já vem fazendo desde 2019. Na verdade, quando eu entrei, uma das coisas que foi falado para mim era que o foco era para Paris, estava muito em cima, né, da Olimpíada de Tóquio. Sabia que o trabalho era muito rápido, teria que se fazer um trabalho muito rápido, e mesmo assim a gente acabou por muito pouco, perdemos na prorrogação para Porto Rico, que era um jogo que a gente poderia ter vencido sim, até porque antes desse jogo nós jogamos na America Cup e a gente ganhou de 30 pontos de Porto Rico, lá em Porto Rico, na America Cup. Então, criou, claro, essa expectativa de que a gente poderia sim ir para Tóquio. Mas, na verdade, o planejamento ele foi feito já para 2 ciclos, que era o ciclo, na verdade um ciclo, né? Porque já estava se encerrando o ciclo de Tóquio, para que a gente pudesse jogar esse de Paris. De Paris, aí eu posso dizer que a gente jogou 2 America Cups. Essa vai ser a terceira America Cup que nós vamos jogar com esse trabalho que nós estamos fazendo. Nas 2 primeiras, nós tivemos a medalha de bronze. Então, é claro que fica uma expectativa agora da gente poder, sim, estar de novo no pódio e dar um passo a mais para poder jogar direto o pré-olímpico mundial em fevereiro. Senão, a gente vai ter que jogar o pré-olímpico das Américas em novembro. Essa expectativa, e eu falo muito para as meninas também, de que essa expectativa alta, ela só é gerada porque nós oferecemos a possibilidade das pessoas terem essa expectativa, tendo bons resultados. E depois de 2 America Cups com pódio, a gente não pode esperar uma outra coisa a não ser um pódio também, e quem sabe um passo a mais, né? Um degrau um pouco a mais do pódio, e então a classificação para o pré-olímpico mundial. Só lembrando, o Brasil está no grupo A da Copa América, ao lado de Cuba, Venezuela, Argentina e a tão temida seleção dos Estados Unidos. E a estreia do Brasil já é no dia 1º de julho contra as cubanas. Eu vou passar a palavra agora para o nosso colega Márcio Azevedo. Ele só está entrando agora, viu, gente? Porque ele está pelas ruas da cidade e ele só conseguiu uma conexão decente neste momento para entrar aqui nesse bate-papo com José Neto. Fala, Márcios. Bom dia, gente. Desculpe aí os problemas técnicos, né? Mas ainda não tem Wi-Fi no metrô, então foi um pouquinho complicado. Eu queria, óbvio que vocês já falaram bastante, né? Mas eu queria ainda falar com o Neto que qual que ele acha que foi a maior dificuldade daquele início de trabalho, quando ele tinha talvez até nem 12 jogadoras em condições de jogar numa seleção brasileira. E hoje você vê ele tendo tanta opção assim
para formar essa equipe. Eu queria que ele falasse um pouco desse processo aí, que a gente sabe que foi complicado. Oi, Márcio, prazer poder falar com você novamente, um cara que a gente acaba se falando bastante, né, Márcio? Mesmo estando em outro país, em outro continente, a gente acaba se falando bastante, porque a gente sempre gosta de falar de basquete. Realmente a dificuldade, para mim, aumentou bastante agora, na hora de escolher 12. Antes a gente, realmente, confesso que desde a primeira convocação, a gente já praticamente tinha muitas jogadoras que estavam com a vaga carimbada, né, para a competição, e agora isso mudou muito. Eu estou aqui com 16 jogadoras, tem 2 que ainda vão chegar. A Damires, que na verdade vai se apresentar lá no México, ela que está jogando a Liga Mexicana, e a gente vai encontrar com ela só lá no México. E a Camila, que está nos Estados Unidos, que ela vai chegar aí essa semana. Então, além dessas 2, a gente está aqui com 16 jogadoras e nós vamos com 12. Né? Ou seja, vamos ter que cortar algumas aí, e jogadoras importantes, né? São jogadoras que normalmente elas estavam presentes nas competições anteriores. Acho que isso mostra, isso sem falar daquelas que a gente não convocou, porque a gente tem um limite de atletas convocáveis. Né? Eu não posso convocar todo mundo. Então, acho que a gente aumentou esse leque, mas acho que mais do que aumentar o leque, acredito que também esse leque ele aumentou, porque além, claro, da medalha de ouro do PAN, da medalha de bronze, das 2 Americups, da gente ter jogado, né, bem, a maneira como a gente jogou, acho que mais do que isso fica a mudança da mentalidade, que a gente conseguiu colocar, e as jogadoras acabam levando isso para os clubes. Os treinadores, por exemplo, o Camargo, que é o meu assistente aqui, que já era desde o início, que dirige o SESI hoje. O SESI é o primeiro da Liga Nacional, usando muito do conceito de jogo, da maneira como nós jogamos. Então, acho que esse é um pouco da herança. Acho que, para mim, como profissional, eu sinto que, mais do que um título, uma vaga, assim, é você deixar uma mentalidade de sucesso, né, de êxito, que pode ser pulverizada pelos clubes. Então, acredito que esse é o fator, quando a gente muda a mentalidade, a gente começa a pulverizar um pouco mais e aumentar esse leque de jogadoras convocáveis e jogadoras capazes para poder servir a seleção brasileira. Só uma questão, esse grupo, né, você está falando aí da dificuldade que você tem de escolher as 12 que vão participar aí da competição, então imagino que é um grupo muito forte. É o mais forte que você tem na mão desde que você entrou na seleção? Acredito que a gente já teve grupos muito fortes aí. A gente tem um problema, por exemplo, da Stephanie, que é uma menina que a gente apostou muito nela, uma jovem, desde a primeira, quando eu vim no Pan-Americano, ela foi convocada, ela tinha 18 anos, e ela agora foi recentemente escolhida no draft da WNBA, mesmo lesionada. Então ela está lesionada, ela teve uma ruptura de LCA, e mesmo assim, ela foi a 5ª escolha do draft da WNBA, já sabendo que ela não ia jogar essa temporada. Então a gente vê que é uma menina que tem qualidade. A outra é a Camila, que também foi campeã o ano passado da NCAA, e esse ano, essa temporada, um dos motivos até dela não estar presente é porque a universidade, que é a Universidade de South Carolina, que é uma universidade muito forte lá, aposta demais nela como uma das principais jogadoras da universidade. Então, está fazendo um trabalho com ela já de pré-temporada, porque acredita que ela vai ser uma das jogadoras aí também, as primeiras do draft do próximo draft da NBA, da WNBA, e também, claro, ajudar a universidade a ganhar mais um título. Eu acho que a gente está conseguindo fazer, né, essa mescla. A gente vai ter a Damires de volta, né, a Damires que não estava jogando pela seleção, por outros motivos também, por estar jogando na WNBA, às vezes tem uma incompatibilidade. Mas agora ela vai estar com a gente. Mas a gente não vai ter Stephanie, por exemplo, que é uma jogadora que ajudou a gente a ser campeã sul-americano. E então acho que tem. Eu acredito que é um dos mais fortes que a gente tem. Por que eu falo que é uma das mais fortes? Não é só por causa das jogadoras, é porque eu acredito que as jogadoras e a maneira como a gente está jogando agora, elas conseguem jogar melhor. Então acho que a gente consegue ser um time mais forte, que eu acho que é isso que vai, na verdade, definir as nossas posições aí no campeonato. Você falou dessa mescla, né, Zé Neto? Como é que está o Brasil em termos de renovação, de surgimento de novos talentos, de incentivo para isso por parte dos clubes,
mesmo da iniciativa privada? A gente está em que momento, em que estágio a gente está nesse aspecto, na sua avaliação? Eu acho que, assim, pelo que eu vi, né, nesse pouco tempo que eu tô, desde 2019 até agora, a gente fala muito sobre isso, né? É preocupante, assim, porque, como eu falei para vocês na primeira questão, a gente tem que começar a ver, somar fazer uma engrenagem, mas uma engrenagem positiva, né? Porque você tem uma engrenagem, ela pode ir para frente ou para trás. Se está todo mundo junto e vai todo mundo para um lado para frente, ok. Mas também pode estar todo mundo junto indo para trás. Também não resolve. Então, acho que a gente tem que fazer dessa engrenagem da gestão, da parte técnica e também da competição que se joga, né, a nível local, uma união, uma engrenagem para que as coisas possam ir para frente. A LBF é a competição nacional. Eu acredito que a LBF tem buscado fazer um campeonato cada vez mais competitivo, né? Então ela tem buscado maneiras para deixar o campeonato mais competitivo e está fazendo a maneira como pode. Os clubes têm que ajudar bastante nisso, mas eu acho que a qualidade pode ser melhor. Como que a gente pode fazer essa qualidade melhor? Quando a gente também tem uma qualidade no trabalho, qualidade na formação. Eu acho que isso nós precisamos evoluir. Se a gente olhar, por exemplo, os resultados de categoria de base a nível internacional, a gente está ficando aquém. Acabamos de ser eliminado agora, não classificar para o Campeonato Mundial Sub-16, que seria o Campeonato Mundial Sub-17, e agora também a gente vai ter um desafio muito grande de ir para o Mundial Sub-19, que a gente começa agora esse treinamento a partir de amanhã, aqui em Araraquara mesmo. A gente fez questão de que eles pudessem estar com a gente para a gente poder trocar essas informações. Então temos que melhorar, né, o nível do trabalho aí dentro de quadra, para que a gente consiga ter mais jogadoras também com capacidade de poder servir a seleção para atingir esse nível que a gente quer, né? Porque na verdade não é só a gente ter jogadoras, mas ter jogadoras do nível da expectativa que se tem do Brasil, né, de ter um nível alto. Perfeito. Márcios. Ainda acho que dentro disso que eu ia fazer a pergunta, foi bem introduzido aí o assunto. Quanto à saída da Paula Neto ali, da CBB, e da mudança também no comando ali, né, da gestão do feminino também, atrapalha nesse sentido, né? A gente sabe que você, desde que chegou, você tem batido muito nessa tecla da revelação de talentos. A gente tem o projeto Adelante, né, que a CBB tem tocado também. Enfim, o quanto isso interferiu, se foi realmente negativo ou se deu para prosseguir da maneira que vocês estavam já? Isso é bastante interessante também. Quando eu entrei, uma das coisas que eu falei para a confederação é que eu não queria só ser o treinador da seleção adulta, da seleção feminina. Eu queria poder ajudar o basquete feminino a ser melhor no Brasil, né? Já que tem, historicamente, todo mundo sabe o que representa o Brasil no nível histórico, né, dentro do cenário internacional. Então, a gente começou a tentar formar um grupo de trabalho dentro da confederação, né? Então, que é onde a gente tem um poder de atuação maior. Então, a gente fez um grupo de trabalho onde estavam envolvidos também os treinadores de categoria de base, das seleções de base, para que a gente pudesse usar uma metodologia e a gente tivesse uma sequência, né, de trabalho. E esses treinadores, eles estarem entre uma seleção e outra, ali podendo levar também a experiência deles de outros campeonatos. A gente está conseguindo, de uma certa forma, fazer isso. Por isso a gente trouxe também a equipe Sub-19 aqui para Araraquara, para poder ter um período, pelo menos, com a seleção adulta e a gente ter esse trabalho aí com os treinadores. Mas a gente tem coisas que a gente não tem muito controle, né? Por exemplo, eu estou falando da parte técnica e eu procuro não me envolver nessa parte da gestão. Se me perguntam, eu falo minha opinião, mas as decisões, assim como também a gestão, ela é muito leal de não interferir na minha parte técnica. Então, as decisões, por exemplo, de pessoas que entram e que saem desse comando, fica realmente a cargo da gestão. Sou muito grato demais a Paula e a Adriana, principalmente. A Adriana, uma pessoa que está aqui muito antes de eu chegar, ela está desde, talvez, de um ciclo lá de Paris, do Rio, né, onde ela trabalhou, e a gente tentou criar alguns formatos, né, que agora
vamos tentar levar isso adiante. O Adelante foi uma preocupação exatamente de trabalhar com a formação do formador, porque se a gente está preocupado em formar atletas, a gente precisa trabalhar com quem vai formar essas atletas, né? Senão, não adianta nada. Então, a gente tentou criar uma maneira, né? Oferecer, não colocar goela abaixo, como muitos pensam aí, uma metodologia, mas oferecer uma metodologia, já que a gente não tem uma escola de treinadores, já que a gente não tem muitos cursos aí no Brasil relacionados à parte de formação do formador, a gente criou esse curso. Foi na época da pandemia, a gente criou de uma forma online, agora a gente já conseguiu expandir isso de uma forma presencial, para que a gente consiga levar um pouco dessa metodologia, né, do trabalho, como é o trabalho, um formato, né, para se trabalhar. Então a gente pensa muito nisso, e dentro da seleção a gente vai tentando já fazer essa renovação. Por exemplo, eu tenho a Érica, que é uma jogadora, que é uma referência aqui no Brasil. Ela consegue jogar e consegue jogar num bom nível. Além disso, a experiência dela me ajuda a colocar jogadoras, por exemplo, como a Camila e como a Stephanie, que são jogadoras da posição dela, também numa condição de ser jogadoras dessa forma, de um nível alto, né? E tem ajudado demais. E é legal de ver porque, apesar da Érica estar com a gente e ser essa jogadora experiente, no último Sul-Americano, por exemplo, a MVP do campeonato foi a Camila, que é a jogadora mais jovem da seleção. E no campeonato que a gente jogou, que foi o pré-mundial, lá na Sérvia, um grupo com Sérvia, com Austrália, com a própria Coreia, que são jogadoras que já jogavam WNBA, quem teve no quinteto ideal da competição foi a Camila, que é uma jogadora, como eu já falei para vocês, a mais jovem. Então, a gente está conseguindo fazer um pouco dessa mescla, e através disso a gente tentar fomentar um pouco o trabalho, né? Os treinos, a gente sempre deixa os treinos abertos, a gente convida. No início eu fiz um grupo de estudos, nós fizemos, né, um grupo de estudos para que pudesse os treinadores vivenciar o dia a dia da seleção e ver como que nós trabalhamos. Então nós convidamos os treinadores para que eles pudessem participar do dia a dia e para que eles pudessem também, dessa forma, poder levar para os seus clubes, né? Porque, na verdade, nós dependemos do trabalho deles, né, nos clubes. Então, acho que é uma maneira da gente agregar, talvez, esse trabalho da seleção com o trabalho dos clubes. Perfeito. Antes da gente continuar a entrevista, só deixa eu me despedir do Márcio Azevedo, vai ter que dar uma saída aqui do nosso bate-papo, mas muito obrigado, viu, Márcio? Um abraço para você. Obrigado a vocês, um grande abraço pro Neto, ele sabe o quanto eu sou fã do trabalho dele, seja no feminino, seja no masculino, o cara é craque, o cara é um craque aí e tá ajudando muito o basquete brasileiro. É isso, gente, obrigado. Valeu, Márcio, um abração para você. Valeu, Márcio, um grande abraço. Zé Neto, eu queria falar um pouco sobre a decepção, porque foi uma grande decepção o Brasil ter ficado fora de Tóquio, né? Desde 92 o Brasil não ficava fora de uma Olimpíada no feminino. E você já teve em 2 Olimpíadas com a seleção masculina. Eu imagino que você deve estar com muita determinação para conseguir chegar numa Olimpíada, em mais uma, vai ser mais uma na sua carreira, mas a primeira com a seleção feminina. Como é que está essa determinação? E queria que você falasse, eu sei que é difícil, mas projetasse as nossas chances para chegar em Paris. Bom, acho que primeiro começando um pouco pelo que você falou da frustração, né? Acho que a frustração ela só existe quando você gera uma expectativa, né? Então, e a expectativa ela só é gerada quando você apresenta uma condição de que alguém espere alguma coisa maior daquilo que você está fazendo. Então, acho que a medalha de ouro do PAN, que ninguém esperava, né? Acho que ali não teve talvez uma surpresa, né? Depois de 28 anos, o Brasil voltar a ganhar uma medalha de ouro no Pan-Americano, né? A última tinha sido aquela lá do Fidel Castro, que ele tentou, que ele foi lá negar, né? Brincou que não ia dar a medalha para Paula e para Hortência, né? Então, eu acho que são coisas que geram uma expectativa, sim, gera sim uma expectativa, mas também tem os fatores de surpresa. E essa frustração, ela vem por quê? Porque você tem você espera que aquilo que você alimentou, ela volte a acontecer. E quando não acontece, então você se frustra. Ali foi como eu falei para vocês, foi talvez um jogo muito ruim que nós fizemos, não muito ruim,
mas um jogo que a gente teve, principalmente o final, né? Porque a gente ganhou praticamente o jogo todo de Porto Rico, e a gente acabou perdendo no finalzinho, na prorrogação, e isso, claro, gerou uma frustração de que se esperava que a gente fosse para Tóquio, e acabou que não aconteceu. Mas a gente tem que seguir, tem que continuar com o trabalho, né, para que a gente consiga continuar gerando expectativas e menos frustrações. Eu acho que é isso que a gente tem buscado fazer, e é claro, quando a gente vivencia como a gente vivenciou, né, eu pude vivenciar as 2 Olimpíadas, o Campeonato Mundial, né, fui para 5 campeonatos mundiais, sendo 3 adultos e 2 de sub-19. Então, acho que a gente quer, agora, onde a gente está, poder levar as jogadoras ou a nossa equipe para desfrutar também desse sabor. É isso que nós estamos com essa mentalidade que a gente está, com essa expectativa que a gente tem, que a gente possa agora voltar a vencer, né, essas competições ou conseguir a classificação para a gente poder jogar novamente uma Olimpíada, que eu acredito que é o que o basquete feminino brasileiro mereça. Dá para chegar na final da America Cup? Bem, a gente, como você falou no início, a gente tem um grupo duro, né? Que é com os Estados Unidos e Argentina. A Argentina, a gente jogou a final do Sul-Americano lá na Argentina, nós ganhamos praticamente na última bola da Argentina, de 1 ponto, na última bola lá na Argentina. Então a gente sabe que vai ser um jogo duro. E Estados Unidos é sempre Estados Unidos, apesar de elas irem com as jogadoras que são da NCAA. Mas a gente sabe que, por exemplo, nós jogamos o ano passado, a America Cup passada, nós jogamos a semifinal com os Estados Unidos. Primeiro tempo a gente foi muito bem, a gente ganhou o primeiro tempo, jogando muito bem, e depois no terceiro quarto a gente teve um revés, né, e acabou depois decidindo no final ali, os Estados Unidos ganhou e foi para a final, com jogadoras universitárias. E essas jogadoras universitárias, quando acabou a temporada, a maioria delas estavam na WNBA. Então a gente vê que a capacidade que elas têm não é só, universitária naquele momento, mas elas foram muito bem no draft, elas estão jogando WNBA, com protagonismo e tudo mais. Então, eu acredito que assim, é duro, mas é possível. A gente precisa fazer um jogo muito bom, ser muito sólido, consistente, e acredito que isso possa nos levar, porque se a gente ganhar a semifinal ali dos Estados Unidos, naquele jogo, a gente estava numa final brigando pelo título da competição, né? E acabamos ganhando, por exemplo, do Canadá na disputa do terceiro e quarto, num jogo também na segunda prorrogação, mas o Canadá com muitas jogadoras, algumas de WNBA, outras jogadoras que jogam em Europa já num grande nível. Então, acho que assim, a gente está tendo um jogo que a gente pode ser competitivo, mas agora nós não queremos mais só ser competitivo, a gente quer ganhar dentro desse ambiente competitivo, a gente precisa dar um passo mais, e nós temos trabalhado para que isso aconteça. E além dessa parte técnica toda, na estrutura aí de vocês em Araraquara, no interior de São Paulo, como é que está sendo trabalhada a parte mental também? Porque a frustração gera uma pressão, é natural, na vida. Chega ali no quarto tá naquela coisa de vamos perder de novo, vamos cair de novo. Como trabalhar isso? Bom, isso é bem interessante isso que vocês estão falando, e eu, nesse tempo que eu tenho de uma experiência, mais de 30 anos como treinador, se tem uma coisa que eu estou convicto hoje, que eu tenho uma convicção, é que esse aspecto mental, ele é fundamental. Não é que ele é importante, ele é fundamental, né? Você pode ter um jogador muito bem tecnicamente, taticamente, fundamentos ele saber fazer muito bem, fisicamente ser um animal, uma jogadora que é incrível fisicamente, mas se você não conseguir colocar isso em prática, não é uma vez só, é de uma forma consistente, né? Você não consegue ter resultado de alta performance. Então, quando a gente fala em consistência, é você fazer bem as coisas mais vezes. E esse aspecto de você fazer as coisas mais vezes, tem todo esse lado que eu falei, físico, técnico, tático, mas tem também o lado mental de você conseguir resistir, né, fazendo isso mais vezes. Então, isso para mim, eu estou muito convencido que é muito importante. A confederação tem buscado atender isso, então a gente, no início, também a gente já trouxe um trabalho com um coach, que faz um trabalho já em clubes também, em outros clubes, desse aspecto mental, né, o treinamento mental, e agora a gente agregou uma psicóloga, que ela trabalha também com o feminino aqui em Araraquara, trabalha com o SESI Franca, e tem uma experiência vitoriosa, que eu acho que vai agregar ainda mais. Eu acho que isso é muito importante, tanto quanto você treinar física, técnica, taticamente, é importante você também ter um treinamento mental.
nós estamos bastante atentos a isso e espero que isso possa realmente agregar ainda mais ao trabalho. Muito bom a gente poder conversar com você, José Neto, técnico da Seleção Feminina de Basquete do Brasil. Obrigado pela disponibilidade de tempo, em meio à preparação toda, e sucesso aí, rumo a Paris. Obrigado, eu que agradeço muito aí por esse tempo, a gente poder falar bastante aí sobre o basquete, especificamente sobre o basquete feminino. Acho que é muito importante a gente ter, claro, a gente tem muitos problemas, né? Mas acho que mais do que os problemas, a gente também tem muita vontade de solucionar esses problemas. Então, colocar um pouco de confiança nessa vontade de poder executar bem as coisas e solucionar esses problemas e a gente ir avançando aí como equipe, como modalidade, que o basquete feminino merece, depois de ser tão vitorioso, né, no cenário mundial, historicamente. Único não, mas só 3 países do mundo conseguiram um título mundial, né? Um já não existe mais, né, que é a União Soviética, agora já dividiu em vários países, mas Austrália e Estados Unidos e Brasil. Então, acho que historicamente nós temos esse DNA, resgatar agora essa maneira da gente poder voltar a ser competitivo a nível internacional de uma forma de alta performance. Valeu. Assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo. Estive com o Gustavo Lopes. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Heisen. Obrigado a você que esteve com a gente também, acompanhando esse um papo muito bom com o Zé Neto. Até semana que vem.